Bom dia, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã. Já estamos no dia 6 de fevereiro, nessa manhã de terça-feira. E como está o seu dia? Você já rezou a Deus hoje? Você já louvou ao Senhor, agradeceu pelo dom da vida? Pois o dom da vida já é um milagre para todos nós. Por mais que nós pensamos que é algo tão corriqueiro, mas se a gente vai realmente aprofundar a nossa reflexão, sabemos que tudo o que acontece na vida de cada um de nós é um milagre. E por isso somos chamados a agradecer ao nosso Deus. Elevemos agora, nesse momento, os nossos pensamentos, o nosso coração, para estar em comunhão com Deus. Eis a proposta desse nosso programa, de evangelizar, de levar a você a estar cada vez mais próximo e próxima de Deus. Queremos agradecer a sua audiência, você que está aí na frente da sua televisão, você que também ligou o seu computador, que está nos assistindo através do YouTube, através do Facebook. Que Deus, então, abençoe a você e a sua família e que você possa multiplicar, ou seja, divulgar, compartilhar esse nosso programa para que mais pessoas sejam também evangelizadas. E agora vamos, nessa primeira parte do nosso programa, meditar e conhecer um pouco a vida de São Paulo Mick e companheiros, eles que foram mártires, para também continuar testemunhando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo Mick e companheiros mártires. São Paulo Mick nasceu no Japão, dentro de uma família cristã e, ainda pequeno, recebeu a graça do batismo. A partir de então, discerniu a sua vocação, entrou para a Companhia de Jesus e tornou-se um jesuíta. Como nos tempos de hoje, o Japão não tinha o cristianismo na religião predominante. Então, São Paulo Mick buscava responder à necessidade da evangelização pela oração e pela penitência. Ousado e corajoso, quando ergueu-se a perseguição do cristianismo no Japão, também acabou sendo preso, assim como seus companheiros, mas não arrefeceu na sua fé. Ele, que era um grande pastor e pregador, também no momento do confronto, indicou nosso Senhor Jesus Cristo e a sua religião como o único Salvador e a verdadeira religião. São Mick, assim como os companheiros de missão e outros cristãos fervorosos, deram testemunho com a vida e também com a morte. Peçamos a intercessão deste santo para que o nosso relacionamento profundo com Deus se traduza em evangelização para a humanidade. São Paulo Mick, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós ouvimos na história de São Paulo Mick e também de seus companheiros, percebemos o quão realmente a graça de Deus age, pessoas fracas, frágeis, e muitas das vezes pode manifestar o medo, mas quando eles se entregam a Deus, eles se enchem de coragem e vão assim para o martírio com a serenidade, com a tranquilidade. Eis então o desafio que também nós somos chamados a viver na nossa vida, entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos de Deus. Muitas das vezes nós dizemos, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas na hora que vem a provação, e não são grandes provações, são pequenas provações e a gente já começa a duvidar, a brigar com Deus, a reclamar, a murmurar. Não, nós não podemos agir assim. Precisamos, de fato, entregar cada vez mais a nossa vida nas mãos de Deus. E aí a gente percebe que a serenidade vai reinar na vida de cada um de nós. Nós que ouvimos na história de São Paulo, ele dizendo as suas últimas palavras, que dizia mais ou menos assim, não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos estão seguindo. E é isso também que eu digo para você, não há outro caminho para a salvação. Que a gente possa seguir os caminhos de Jesus, entregando a nossa vida a Ele, para que assim possamos, de fato, um dia viver essa plena comunhão com Ele. E agora vamos, nesse momento do nosso programa, já entrando nesse momento de meditação da Palavra de Deus, que possamos nos preparar, que invocar aquele que realmente pode aquecer os nossos corações, inflamar a nossa inteligência, aguçar a nossa inteligência para que possamos entender essa palavra de Deus e colocá-la em nossa vida, que é o amor pleno revelado e mostrado a cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão e irmã, rezemos com muita fé e confiança essa oração.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, depois de ter rezado e invocado o Espírito Santo, nessa manhã de terça-feira, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: é o sustento que vós podereis receber de mim é o corbã, isto é, o consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus. E eu faço a pergunta para você: você estava atento à proclamação da palavra de Deus? Qual foi o versículo dessa palavra que te chamou mais atenção? E, aguardando, então, voltando à memória desse versículo, você guarde ele na sua mente e que você possa meditá-lo durante todo o dia como uma forma de oração, para que você possa perceber o quão simples é também estar em espírito de oração. Muitas vezes a gente nos focamos em muitas atividades e esquecemos de fazer a nossa oração. Então, pegar um versículo da palavra de Deus e ir meditando ao longo do dia é muito importante. Vamos agora meditar essa palavra que nós acabamos de ouvir. Jesus, então, estava com seus discípulos e alguns fariseus chegaram e encontraram Jesus e os seus discípulos. Alguns deles estavam comendo sem lavar as mãos. E eles ficaram muito indignados, porque a tradição que eles receberam, que eles tinham que lavar bem as mãos, tinham que tomar banho, tinha muitas tradições que eram transmitidas, que eram passadas e eles tinham recebido. E Jesus, então, fica ali muito preocupados, porque os fariseus estavam muito apegados às tradições, ou seja, aos preceitos humanos. E até o próprio Jesus disse: vocês sabem e aprenderam muito bem a anular o mandamento de Deus. Ou seja, Deus entregou algumas normas, algumas orientações para todos nós. E aquele que de fato vive e se esforça para praticar os mandamentos de Deus na sua vida, esse vai encontrar a liberdade, vai encontrar
a verdadeira vida, porque os mandamentos que Deus oferece a cada um de nós, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é para tolir a nossa liberdade, não é para realmente ficarmos totalmente presos, angustiados de um Deus muito severo, mas servem como balizas para que nós possamos sempre andar num caminho reto para chegar bem mais rápido no objetivo que nós queremos, que é essa plena comunhão com Deus, é a plena felicidade que todos nós desejamos. Como bem sabemos, Deus deixou para nós o decálogo e nós precisamos sempre guardar isso na nossa cabeça. De tempos em tempos precisamos revisar para que nós não esqueçamos, não caia no esquecimento essa realidade na vida de cada um de nós. E hoje Jesus fala justamente do mandamento para com os pais, honrar pai e mãe. Aquele que honra seu pai, respeita sua mãe, com certeza vai receber a graça de Deus. E Jesus condena essa atitude dos fariseus, porque eles já tinham um ensinamento que não privilegiava isso. Eu ajudava o pai e a mãe de qualquer maneira, aquilo que a lei dizia, que era apenas o corbã e pronto, não tenho mais obrigação com meu pai e minha mãe. Mas a palavra de Deus nos fala que a gente precisa se doar o quanto mais, ou seja, para ajudar as pessoas. Não só o pai e a mãe. A gente precisa praticar o amor-caridade. O que é o amor-caridade? É aquele amor que vai às últimas consequências, aquele que vai até os nossos limites. Então, esse é o amor que nós precisamos praticar. Principalmente o nosso pai e a nossa mãe, que Deus permitiu que eles nos colocassem nesse mundo, para que eles pudessem nos orientar. E nós somos chamados, então, a ter uma certa reverência para com os nossos pais. Por mais que muitas das vezes eles não tenham cumprido bem o seu papel, tenham, às vezes, fugido, não assumido, ou aqueles que têm realmente os seus pais aí, que têm o amor, que demonstra, que abraça, que reconhece e que demonstra ter amor para contigo, você também é chamado, não importa qual é a situação que você encontra com seu pai e com sua mãe, mas o mandamento de Deus nos orienta que nós precisamos sempre buscar a reconciliação, sempre buscar o perdão, para que assim possamos receber com muita alegria as graças que brotam do próprio Deus. Por isso, irmãos e irmãs, você que me ouve, pratiquemos o amor-doação para com todas as pessoas e principalmente para com os nossos pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos nos dirigir a Santa Rita e implorar para que ela interceda a Deus por cada um de nós. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje acontece o Terço das Mulheres às 18h50 na Igreja Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após, Terço com os homens. No dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, inicia-se a Quaresma. Missa às 7 da manhã,
com distribuição de cinzas e abertura da campanha da fraternidade. À noite, celebração às 19h30 e distribuição das cinzas. No dia 16 de fevereiro, inicia-se a Via Sacra às 19h, saindo da matriz. E às 19h30, palestra sobre a campanha da fraternidade no Centro de Catequese. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desse programa de terça-feira e vamos implorar a bênção de Deus, para que também nós possamos viver a nossa vida, esse martírio diário de ir cada vez mais transformando a nossa vida na vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, uma boa tarde e até amanhã com mais um programa diário espiritual.